Muito bem, hoje eu quero falar com você sobre um personagem da palavra de Deus chamado Jefté, ok? Jefté. Está lá em Juízes, capítulo 11, versos de 1 a 11. Aprendendo com Jefté. Você já ouviu falar esse nome? Já ouviu falar em Jefté? Nunca tinha ouvido falar? Certo, mas Jefté é um varão, né? Tem uma história, talvez para alguns diria assim, uma história complicada, né? Alguém ia dizer que a história dele é uma história complicada, mas nós vamos ver como que ele se comportou, né? E como que ele se tornou aí um vencedor, ok? Juízes, capítulo 11, os versos de 1 a 11. Eu vou pedir que você leia ali na tela, vai passar ali na tela, certo? A minha versão que eu tenho aqui é um pouco diferente. Então, você lê bem forte, que é para superar aqui a minha versão, amém? Então, vamos lá. Era então Jefté, o gileadita, amém, glória a Deus. Olha só, irmão, se alguém fosse olhar a biografia, o perfil de Jefté, jamais alguém o convidaria para ser um líder. Olha só, naquela cultura, ele primeiro, diz a palavra que ele, se eu fosse usar hoje uma expressão mais leve, ele era um filho de mãe solteira. Hoje já há algum preconceito, mas imagina os irmãos naquela época, naquela cultura, o negócio era muito pior. Aliás, a palavra diz, na verdade, que a sua mãe era uma prostituta, era algo muito difícil, era algo muito pior. E por causa disso ele era colocado de lado, por causa disso ele era discriminado, por causa disso ele não tinha crédito, por causa disso as pessoas não o queriam perto dele.
Mas, irmãos, nós olhando a palavra do Senhor, quando nós vemos que ele teve atitude. Foi alguém que teve atitude. Então eu quero ver com você quais foram então essas atitudes de Jefté. Diz a palavra de Deus no verso 13, então Jefté fugiu dos seus irmãos e estabeleceu em Tobi. Diz o versículo 3. Ele percebeu que o ambiente onde ele estava não era um ambiente muito bom. Então ele disse, olha, eu não vou ficar aqui para arrumar encrenca, eu não vou ficar aqui para arrumar confusão. Diz a palavra que ele foi e estabeleceu em Tobi. Então nós aprendemos aqui uma lição. Jefté era alguém que tinha atitude. Diante das dificuldades, diante das adversidades, ao invés dele parar e lamentar, ao invés dele parar e começar a brigar, ao invés dele parar e começar a murmurar, ele então toma uma atitude. Ele disse, eu vou procurar um outro local melhor, um local onde eu possa ser bênção, um local onde eu me sinta bem. Diz a palavra que ele fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se a Jefté e saíram com ele. Mas você vai ver que ele não se deixou levar por essas pessoas. As pessoas, pensam bem, ele já era alguém rejeitado, de repente algumas pessoas de má índole, algumas pessoas que não tinham uma conduta 100% se junta a ele. Mas ele não se curva à atitude dessas pessoas. Ele convivia com essas pessoas, mas ele não praticava, mas ele não fazia o que aquelas pessoas faziam. Jefté foi um homem diferente. Agora, irmãos, a outra coisa que nós aprendemos com Jefté, está lá no versículo 7. Ele conhecia o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Ele sabia que tinha dificuldades. Ele sabia que tinha desafios a serem vencidos. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, acaso não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que me procurais agora que estais em dificuldades? Ele sabia o que aqueles homens pensavam a respeito dele. Olha, um tempo atrás ele havia sido expulso, um tempo atrás ele havia sido desprezado, mas agora aqueles homens chegam para ele e dizem assim, olha, nós queremos que você nos lidere, nós queremos que você tome a frente, nós queremos que você nos ajude. Irmãos, a lição que nós aprendemos aqui é que qualquer um de nós podemos ser líder, qualquer um de nós podemos liderar, basta que venhamos a depender de Deus, basta que venhamos a colocar a nossa vida diante de Deus, basta que venhamos a nos submeter ao Senhor, à direção do Senhor. Como é que é a sua história? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para você, o que é que você pensa? O que é que você imagina? Eu imagino que eu não tenho condições. Eu imagino que não dá para mim. Eu imagino que eu não vou conseguir. Vai conseguir sim, meu irmão. Irmãos, eu lembro quando Deus me chamou para o ministério. Eu tinha poucos meses de convertido. Me converti em 1984, na Igreja Batista da Glória. E me converti em abril. Quando foi em setembro, eu ainda não era batizado, me batizei em agosto. Meu pastor pregou uma mensagem e fez um apelo para quem queria ir para o ministério, e eu não fui à frente. Mas o Senhor falou comigo, eu sentado no terceiro banco, Deus falou comigo de maneira muito veemente, falou comigo de maneira muito clara, e eu lembro até hoje o texto, e lembro até hoje o tema que o pastor pregou, um homem de Deus em cada cidade. E aquilo me impactou, mas durante meses eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para arrumar assunto para pregar igual esse pastor? Ele pregava quarta, pregava domingo, pastor Edson Raposo Belchior. Agora eu vou trazê-lo aqui para os irmãos conhecerem, um pastor
que foi um pai para mim, que me discipulou, que me abençoou, que me pregou na minha ordenação, que fez o meu casamento, né? Um homem de Deus, hoje já está aposentado, já está jubilado. Mas, irmãos, eu ficava imaginando, eu ficava pensando, como é que eu vou arrumar assunto para falar com esse pastor? Irmãos, hoje, se deixar, eu falo a noite toda, né? Mas é Deus que capacita, é o Senhor que capacita. Eu jamais imaginava, eu jamais pensava, porque naquela época eu nem tinha ainda concluído o ensino médio. Tinha abandonado lá aquela época, hoje seria o 7º ano, né? Eu tinha abandonado, não tinha mais estudado. Depois fui estudar, fiz o supletivo, né? E para a glória de Deus eu tenho 2 faculdades, mas é para a glória do Senhor. Até os 12 anos, o meu pé era a prova de espinho, porque eu morava na roça, não calçava, não tinha sapato. Eu só estou falando isso para dizer para você que Deus é quem capacita. Assim como Deus capacitou a Jefté, Deus capacita você também para você se envolver e para você fazer a obra de Deus, para você ser usado na obra de Deus, para você ser usada na obra de Deus. Querido, pela fé, aceite que você é forte. Joel, capítulo 3, o verso 10, diz assim: diga o fraco, sou forte. Vamos falar junto? Diga o fraco, sou forte. Então eu vou falar assim, diga o fraco, você vai falar bem alto assim, eu sou forte. Vamos lá. Diga o fraco. Sou forte. Amém. Você é forte. Amém, irmão? Fala para o irmão do lado, irmão, você é forte, em nome de Jesus, você é forte. Você é forte, viu, irmã? Aceite isso, em nome de Jesus, você é forte, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Irmãos, Jefté podia estar reclamando das coisas que aconteceram na história dele, na biografia dele, mas nós aprendemos uma outra lição muito importante. Aceite que tudo contribui para o seu bem-estar. Amém, irmãos? Tudo contribui para o seu bem-estar. E eu lembro de Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam e dos que são chamados segundo o seu propósito. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que às vezes o adversário quer nos dar uma rasteira e até nos dá uma rasteira. Às vezes nós mesmos nos metemos em situações que fazemos coisas desagradáveis ao Senhor. Mas o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele coloca a sua mão de poder, e aquilo que seria uma tragédia, e aquilo que seria muito ruim, o Senhor pega e Ele faz com que aquilo seja uma bênção. Queridos, é o Senhor que faz. É o Senhor que faz. Então, se você olhar para a sua biografia, se você olhar para a sua história e ver algumas dificuldades e ver alguns desafios, talvez até algumas coisas que você diz: mas eu não consigo fazer, essas coisas me travam, essas coisas me atrapalham. Lembre-se desse versículo, lembre-se que o Senhor quer trabalhar na sua vida e Ele quer usá-lo, Ele quer usá-la para a honra e para a glória do seu nome. Saiba de outra coisa. Saiba que em Jesus você é tudo. Amém, irmão? O que diz Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode. Você pode. Você pode. Você pode liderar um ministério aqui na igreja. Você pode ser um líder de célula. Amém? Irmãos, eu estou orando para que todos os membros desta igreja sejam líderes de célula. Amém? Para que todos, eu estou repetindo, é todos, tá? Eu estou orando para que todos sejam líderes de célula. E eu acredito no potencial de cada pessoa. E mais, estou à disposição para ensiná-lo. Como é que faz? Como é que você pode ser usado por Deus? Basta você dizer: pastor, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus. Você sabe,
eu, no meu coração, quero nos próximos 5 anos ter 50 células. Cada célula com a média de 10 pessoas. Então dá quantas pessoas nas 50 células? Hein? 500 pessoas. Irmãos, eu falei para o meu discipulador, ele disse, é pouco. Ele falou, é pouco, você vai ter muito mais. Eu recebi, sabe, irmãos? Eu já estou começando a achar que o meu alvo é pequeno. Amém? Eu estou começando, e alguns irmãos também falaram que é pouco. Amém? Você já pensou, irmão? Quem sabe a gente dobra esse número em 5 anos, né? Mas, irmão, eu preciso que você seja meu parceiro, amém? Então eu quero saber quantas dessas células você vai abrir, quantas dessas células você vai multiplicar, quantas dessas células você vai liderar. Eu quero que você se coloque diante de Deus, você se coloque diante do Senhor e você aprenda com Jefté. Olha só, irmãos, a terceira coisa que eu aprendo de Jefté, diante dos desafios, diz sim. Olha só, os versos 5 e 6, eles foram lá, convidaram ele, nós queremos que você seja o nosso chefe, nós queremos que você seja o nosso líder. Olha a resposta. Os anciãos de Gileade foram buscar Jefté em Tobi e lhe disseram, vem e ser o nosso comandante para que combatamos os amonitas. E ele aceitou, ele disse, eu vou. Vocês querem? Vocês me desprezaram, mas agora querem, eu vou, eu estou aqui. Eu vou ser usado por Deus, eu vou ser usado pelo Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo aquilo que nos vier às nossas mãos e fazer conforme a nossa força, porque o Senhor vai abençoar, porque o Senhor vai sustentar, porque o Senhor vai nos ajudar. Ele tinha tudo para dizer, não, eu vou ficar quietinho, eu vou ficar na minha, eu vou ficar aqui, eu não vou me aventurar a liderá-los, porque eu tenho uma história diferente, eu não tenho uma linhagem familiar boa, a minha reputação desde o nascimento, ele poderia ter dito, ela não é boa, mas ele não diz isso. Ele se conhecia, ele sabia da sua história, ele sabia das suas dificuldades, mas ele diz sim a desafios, ele diz sim quando é preciso que ele trabalhe, ele diz sim quando é preciso que ele venha agir. Mas há ainda uma outra lição, irmãos, que eu aprendo, ele, nas suas decisões, são tomadas diante do Senhor. Preste atenção nisso. Está lá nos versos 9, a primeira parte, e o verso 11, a segunda parte. Então Jefté disse aos anciãos, e o Senhor os entregar a mim, então serei o vosso chefe. Ele colocou Deus na frente, ele colocou Deus em primeiro lugar. Então, queridos, se nós colocarmos o Senhor, se nós tomarmos as nossas decisões na presença de Deus, diante do Senhor, não tem como, irmãos, nós teremos sucesso, e o sucesso será para a honra, e o sucesso será para a glória de Deus, o sucesso será para a glória do Senhor. Então, ele disse, eu serei chefe. Jefté repetiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Ele falou na presença de Deus. Ele disse, eu aceito esse desafio. Eu farei a vontade de Deus. Eu serei instrumento nas mãos de Deus. Eu serei instrumento nas mãos do Senhor. Irmãos, nós fomos a Belo Horizonte. Deus colocou no meu coração de levar a liderança de célula lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Uma igreja que eu tenho já há uns 5 anos, vamos dizer assim, espionado a igreja. Entro no site, vejo as programações deles, e leio o material deles e vejo. Uma igreja que serve de espelho, certo? No que diz respeito a ganhar almas, a fazer discipulado, a ter células. Irmãos, a igreja tem 11 mil membros. 11 mil membros. E várias células. E os irmãos que foram lá ouviram isso. Você pode conversar com eles depois.
e contando de uma irmã que é analfabeta, não sabe ler, nem escrever, e já multiplicou a célula dela várias vezes. Já pensou, irmãos? Sabe o que ela faz? Ela, no dia da célula, ou um dia antes da célula, ela pede a vizinha dela para ler para ela o que vai passar na célula. A vizinha passa com ela e no dia da célula ela vai lá e aplica. Irmãos, e já multiplicou a célula dela várias vezes para a glória do Senhor. Então isso é para mostrar que Deus usa qualquer pessoa que se coloca à disposição para ser usado. Se você não é usado na obra de Deus, é só se você não quiser e não se colocar diante de Deus. Se você quiser, e se você quiser colocar diante do Senhor e pagar o preço, você vai ser usado, você vai ser usada para a honra e para a glória do Senhor. Jefté é um vencedor, porque ele se colocou diante de Deus, porque ele se colocou diante do Senhor, para fazer a vontade de Deus, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. O desejo do meu coração é que você também se coloque diante de Deus, é que você também se coloque diante do Senhor para ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Amém? Amém?